o maior problema dos advogados? Qual é o nosso maior problema? O advogado não sabe vender, o advogado não sabe que uma consulta é uma venda e o advogado vende, porque quando tu diz o preço da tua consulta, tu tá vendendo, só que ele vende na hora errada. Ele queima a largada aí na hora de fazer a venda. A consulta é tanto. Não deu certo. Eu já perdi cliente porque eu não passei confiança da minha qualidade técnica na hora do atendimento. Como ter segurança, como ter confiança para atender o cliente de divórcio, o que eu peço, que documentos eu peço, que perguntas eu devo fazer. E esse tal de gatilho mental aí que eu vejo todo mundo falando, funil de vendas, consciência de consumidor, meu Deus, o que é tudo isso? Calma, respira, a Bárbara vai te explicar tudo isso, tá? Tu vai aprender no final de toda essa semana comigo, tu vai te sentir mais confiante, tu vai te sentir mais seguro. Nós vamos falar aqui de 5 níveis de consciência. Para que tu precisa saber o nível? Para identificar o momento certo de fazer a venda. É aquela pessoa totalmente perdida na vida. Essa é aquela pessoa que te responde o seguinte: nossa! Vai cobrar só para me dar uma resposta? Só uma pergunta? É só uma pergunta que eu tenho? É uma pergunta simples. Tem consciência do problema e ela já sabe ou ela acha que sabe o caminho. Tá, mas por que eu vou pagar isso para ti? Por que ainda contigo? Por que tu? Eu gosto de dizer que a nível 4 é o maior pega-ratão que existe. Esse é o perfeito. Ele te deseja como advogado, ele quer tu, independente do preço. O que leva uma pessoa a comprar de ti? O nível de consciência que ela está, ela gostar de ti, ela confiar em ti como profissional, ela ter noção do problemão que ela tem se ela não resolver. E como que eu faço a pessoa ter esses 3 gatilhos mentais? Mercado saturado, não cobrar consulta é porque tu não entende isso que eu estou ensinando aqui agora. Quanto mais barato um produto, menos esforço para vender. Quanto mais caro um produto, maior o ticket de um produto, mais esforço para vender. O foco aqui é realmente tu dar um show no dia do atendimento. Convicto do que tu sabe, convicto do direito, dando um show pro cliente de que tu sabe a tese, de que tu sabe o entendimento, que tu sabe o que tu tá falando, passando aquela confiança e conseguindo cobrar bons honorários. Olá, colegas, tudo bem? Eu estou muito empolgada e muito feliz com o nosso segundo dia de evento. Eu li o comentário de todos vocês, tudo que vocês colocaram ali. Estou muito feliz realmente com o feedback de vocês. E a aula de hoje ela vai ser muito mais prática, uma aula bem gostosa, bem prática realmente, de passo a passo. Vocês vão receber o material depois lá nos grupos bem direitinho. Não precisam até se preocupar tanto em anotar, tá? Presta atenção e foco aqui, tá bom? Então vamos lá, vocês vão ver que essa aula vai ser mais objetiva e mais prática que a primeira. Mas a aula número 1, ela é muito importante, foi muito importante para vocês compreenderem como as coisas funcionam. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho que aprender, eu tenho que usar gatilho mental. Por quê? Eu quero entender na lógica o porquê disso. Eu tenho que fazer perguntas técnicas antes de agendar. Por que não agendar direto? Por que eu tenho que fazer isso? Eu gosto de entender o porquê, o que existe por trás disso. E é por isso que a aula número 1 eu foquei muito em explicar para vocês como funciona todo o processo de venda da consulta, do agendamento da consulta. Agora vamos lá. Só recapitulando, né? Na aula 1, a gente parou na parte do roteiro do atendimento, a gente parou no momento em que tu pede para a pessoa te encaminhar um áudio, tu manda um áudio para ela, né, pedindo para que ela te encaminhe um resumo do caso dela e o grau dela de urgência em resolver.
Foi aí que a gente parou. E aí dei uma pincelada sobre a questão do gatilho mental do inimigo em comum. Gente, se eu estivesse no lugar de vocês, sabe qual pergunta estaria aqui na minha cabeça nesse momento? Bárbara, eu entendi. Entendi consciência do consumidor. Entendi que eu só vendo a minha consulta quando ele está no nível 5. Mas o que eu faço para que ele chegue no nível 5 quando ele chega no nível 2, 3 ou 4? Como eu conduzo ele até o nível 5? E, gente, isso é o tal do funil de vendas. O funil do consumidor, que eu não vou aprofundar aqui, porque se vocês entenderem tudo o que eu estou falando aqui, vocês não precisam aprender o funil neste momento. Vocês têm que ter em mente o seguinte: se a pessoa chegou no nível 2, no nível 3, no nível 4, eu tenho que levar ela para o nível 5. Como que eu sei? Lembra? Como que eu sei que ela está no nível 5? Quando ela já simpatizou comigo, quando eu já percebi que ela tem urgência em resolver e quando eu já percebi que ela quer os meus serviços. São essas 3 perguntinhas, são essas 3 coisas que vocês têm que preencher na cabeça de vocês. Quando preencheu isso, a pessoa está no nível 5. Mas como eu levo ela até o nível 5? Fazendo perguntas. Fazendo perguntas. E nós já vamos chegar nessas perguntas, tá? Fazendo perguntas, eu conduzo ela a chegar até ali. Quando eu acho que ela está pronta, eu pergunto pra mim: gostou de mim? Tá, gostou. Fechou aqui. Tá com urgência em resolver? Tá, perfeito. Gostou de mim como profissional? Viu que eu tenho competência para ajudar ela? Perfeito, completou os 3. Agora eu posso vender, tá? Resumindo, é isso. Gente, muitos colegas, tá, me dizem assim: mas Bárbara, eu tenho dificuldade em fazer, todo mundo fala que tem que entregar valor, não que todo mundo fala, tem que entregar valor antes de cobrar consulta. Só que aí o que o colega acontece? Olha o que os colegas me dizem, tá? Eu vou entregar o valor que todo mundo fala que eu tenho que entregar e quando eu vejo, eu dei toda a consulta. E aí eu vou cobrar pela consulta, mas eu já dei a consulta para a pessoa. Eu já expliquei tudo para ela, porque eu quis entregar o valor, né, Bárbara? Todo mundo diz, tem que entregar valor, tem que entregar valor. Aí eu vou lá e entrego o valor. Só que eu já dei a consulta. E agora? Gente, isso foi uma coisa que eu custei muito a entender. Muito, muito, muito realmente. Essa questão de como que eu entrego o valor, como que eu utilizo o funil de vendas, como que eu faço a pessoa me ver como um profissional capaz de ajudá-la, sem responder as perguntas jurídicas dela, sem entregar a minha consulta. Como que eu faço isso? E sabe como que tu faz isso? Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Tu faz isso não respondendo, tu faz isso fazendo perguntas. O que tu deve fazer é fazer perguntas e vocês não têm a noção como isso é eficaz. Gente, o que eu recebo de depoimentos, o que os clientes quando fecham comigo, porque eu sempre pergunto o que fez a pessoa fechar comigo, muitos me falam: tu me deu atenção no WhatsApp, tu me respondeu, tu foi muito atenciosa, tu foi acolhedora, tu me deu... Tem gente que fala assim, olha só, tem gente que fala assim pra mim: Bárbara, só o que tu falou comigo aqui agora, tá, já vale a tua consulta. Gente, e olha só, o que eu faço é o que eu vou ensinar pra vocês. Eu não dou a consulta pra pessoa. Eu não dou a consulta. Eu não respondo as dúvidas jurídicas dela. E ela diz exatamente isso pra mim. Nossa, Bárbara, só a orientação, estou muito mais tranquila. Eu estou muito mais aliviada. Só essa nossa conversa já valeu a tua consulta. Quero sim marcar contigo agora. Porque imagina, deve passar na cabeça da pessoa, imagina então como que é o teu atendimento pago depois disso aqui. E muitos colegas, e agora escutem com amor no coração o que eu vou falar, tá? Tem uma coisa assim, eu só dou oi se já cobrar pela consulta, se eu já cobrar pela minha consulta.
Eu só digo mais se o cliente já pagar. Porque exatamente não entende o que é o entregar valor antes, que não é dar a consulta. E outra coisa, gente, a mentalidade de escassez. Se tu tem uma mentalidade, se tu pensa, não, eu não vou falar nada, eu realmente quer falar comigo, então já é cobrando, tá dando certo pra ti? Se tá dando certo pra ti, se todo dia chega alguém no teu WhatsApp, te dá um oi e tu diz, eu só te respondo esse oi, já aqui ó, tá aqui o Pix pra minha consulta. Tu tá tendo clientes, tá dando certo? Continua. A questão toda é que eu não vejo isso funcionar. E eu sou a prova viva disso. Eu já fui a advogada que se ofendia, que se magoava, ficava furiosa, porque eu falava de cobrar consulta quando a pessoa vinha falar comigo e a pessoa dizia, nossa, vai cobrar só para responder, nossa, não sei o que. Eu já fui a advogada que ficava braba com isso. Eu já fui a advogada em que a pessoa chegava, eu tenho só uma dúvida para tirar. E eu dizia, uma dúvida é uma consulta e é tanto. Funcionou? Não funcionava comigo. Eu me embrabecia, me estressava, me irritava, validava as minhas crenças que o mercado estava saturado. Isso só servia para isso, para eu me decepcionar com a advocacia, para eu validar as minhas crenças que o mercado estava saturado, para eu validar as minhas crenças de crise, de que as pessoas não têm dinheiro, de que não sei o que, todo esse mimimi que a gente escuta, tá? Então, quando eu agia dessa forma, eu só validava essas minhas crenças. Até que, né, a água batendo na bunda, como se diz, as contas batendo na porta, não conseguia pagar as contas, não faturava, não fechava contrato, tinha que partir pro baratinho para poder fechar, cobrar baratinho, né, para poder fechar um cliente. Até que eu percebi, isso não tá dando certo, a forma que eu tô agindo não tá dando certo. Então tem alguma coisa errada aí. E foi quando eu comecei a aprender e quando eu comecei a entender o que todo mundo fala. Tem que entregar valor, tem que entregar valor primeiro, tem que entregar valor primeiro. Só que aí eu tranquei, né? Eu cheguei numa barreira que talvez seja que vocês estejam nesse momento, como vocês já estão aqui assistindo essas aulas. Como que eu entrego o bendito do valor sem entregar minha consulta? Tá? Então é isso que a gente vai falar aqui. Feito tudo isso, dito tudo isso, vamos lá. Gente, como que eu conduzo as pessoas do nível 2 para o nível 3, para o nível 4, para o nível 5? Bárbara já disse que é fazendo perguntas. Perguntas, que tipo de perguntas, tá? 2 tipos basicamente. Perguntas técnicas. Quando tu faz pergunta técnica, a pessoa, ela percebe a complexidade do caso. Quando tu faz pergunta técnica, ela percebe que não é só uma respostinha. Ela percebe que para que tu dê uma resposta para ela, tu tem que ver um documento. Para que tu precisa entender. Ela começa a entender a complexidade daquilo, tá? Então, são 2 tipos de pergunta que tu vai fazer para conduzir nos níveis de consciência. Perguntas técnicas, que eu já vou passar elas para vocês aqui, e perguntas que façam que a noção do problema seja ampliada na cabeça da pessoa. Como assim? Se a pessoa chega para ti achando que não tem um problema, tu vai fazer perguntas que façam ela perceber que pode sim dar problema. Um exemplo. Quando a pessoa chega pra mim e diz, Bárbara, porque olha só, eu queria regularizar a pensão do meu filho, eu queria partilhar aqui meus bens, e eu queria partilhar os bens que a gente tem, né, a gente tá se divorciando, e queria ver aí qual é o meu direito, tá? Aí o que eu percebo? Tá, ela não tem noção do problema. Aí o que eu vou perguntar? Junto com as perguntas técnicas, eu preciso fazer ela ter noção do problema, lembra? Digamos que eu já utilizei o gatilho mental do inimigo em comum, tá? Então agora eu tenho que exatamente fazer ela ter noção do problema dela, para conduzir ela ali pelos níveis de consciência até chegar no nível 5. Aí eu digo assim, tu já saiu de casa? Sim, já saí de casa.
quais são os bens que tu tens? Ah, tenho isso, tenho uma conta, tem dinheiro em conta? Tem dinheiro em conta. E esse dinheiro, ele tem acesso? Ele tem acesso. E o veículo? O veículo ficou com ele. O veículo ficou com ele? Tá. Às vezes, tá? Quando a pessoa nem falou nada assim que tu possa utilizar. Por exemplo, assim, Bárbara, eu não sei se ele já andou falando em vender o veículo. Se ela me disser, ele já falou em vender o veículo, eu já venho com a questão do esvaziamento do patrimônio, gente, para prejudicar a minha ação. Agora, se ela não falou nada, ela nem pensou nesses problemas. Aí o que eu digo geralmente pra pessoa? Fulana, ok, escutei teu áudio aqui e de tudo que tu me falou, o que mais me preocupa é o seguinte. Tu falou que tem dinheiro em conta, né? Sim. Tu falou que o carro tá com ele, né? Sim. Pois é, o que mais me preocupa aqui é a possibilidade dele tirar esse dinheiro da conta. É a possibilidade dele vender esse veículo, porque ele consegue fazer a venda sem assinatura tua. O meu maior medo de tudo que tu me disse aqui é isto. Se a pessoa... Geralmente, gente, o que acontece quando tu fala isso, tá? A pessoa, ela diz, Bárbara, e o pior é que ele já fez isso, o pior é que ele já disse isso. A pessoa começa a perceber, às vezes ela não tinha dado muita importância para aquele sinal que o outro já tinha dito. Então, o que tu tem que fazer? Olha só, presta atenção. O que tu tem que fazer quando a pessoa, tá? O que tu tem que fazer quando a pessoa não tem noção do problema é dizer o problema que pode acontecer se ela não resolver. Só que não diz de uma forma técnica muitas vezes. Tu tem que procurar, tu advogado sabe o que acontece se não regularizar. Procura dizer isso. E ele tá ajudando? Ele tá te ajudando todo mês com a pensão? Não tá. É complicado, né? Tu tem que estar todo mês cobrando? Aí a pessoa diz, pois é, eu tenho que estar todo mês cobrando. E aí eu aposto, porque isso eu vejo muito aqui no escritório, né? Eu aposto que para ele conviver com o filho, tu tem que estar implorando também. Sim, Bárbara, pior que é, toda vez eu tenho que estar dizendo, ele não quer conviver. Ele não quer conviver, ele vem quando quer. Não, e sem contar que ele deve estar chegando na tua casa sem avisar. Olha só, tu sabe, nós advogados sabemos, sem experiência, vocês não precisam ter experiência jurídica para vocês saberem os problemas que acontecem por não regularizar. Só que vocês não têm que falar da parte técnica. Eu dei um exemplo no início para vocês mais técnico. É o esvaziamento do patrimônio. Só que vocês não têm que dizer assim para o cliente. Porque não tem segurança um acordo de boca. Porque vocês não têm que dizer desta forma. Vocês têm que remeter, olha só, isso aqui. Vocês têm que remeter a pessoa a se dar conta da situação do dia a dia que já está acontecendo por ela não regularizar. Cobrar o pai toda hora, o pai bater na porta sem avisar, o pai ir ver quando quer, ela não está conseguindo fazer XYZ. Ele ficou com o veículo, tá usando. Ele ficou na casa e tá usando. O dinheiro na conta dele, ele que tem acesso. Então, vocês têm que pensar tudo o que está acontecendo e começar a trazer a situação do dia a dia. Tá? Gente, ficou claro até aqui? Se a pessoa não tem noção da urgência, o que é não ter noção da urgência? Não ter noção dos problemas na vida dela. Se eu não tenho noção da urgência, por que eu tenho que resolver isso aqui? É porque eu não tive noção dos problemas que não resolver a parte jurídica vai acarretar na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina. E é estas perguntas, meio no sentido muitas vezes de afirmação. Aí eu aposto, e tu viu que aqui eu utilizo o gatilho mental da autoridade. Nossa, e eu como lido só com isso, vejo, né, todos os dias falo com mães numa situação muito parecida com a tua. Eu aposto que ele tá assim, quanto menos tu espera, ele bate na tua porta, sem avisar, né? E daqui a pouco tu tá com uma outra pessoa, tu tá levando a tua vida normal e ele chega lá, tu não consegue nem te programar pra nada. Então, o que tu tá fazendo para fazer a pessoa ter noção do problema?
fazendo ela enxergar os problemas no dia a dia, na rotina dela por não resolver. Gente, será que ficou claro? Produção, tá claro até aqui? Porque eu fico assim, ó, numa ânsia de explicar, mastigar, desenhar pra vocês, tá? Eu talvez às vezes me torne repetitiva por causa disso. Mas ele tem a impressão de que ele se deu conta daquilo também. Exatamente, e isso é muito importante. Quando tu utiliza, tá, eu tenho que fazer perguntas que ampliem na pessoa a noção do problema se ela não resolver, tá? Eu tenho que fazer perguntas. Por que fazer perguntas? Por que fazer perguntas e muitas vezes não afirmar? E procurem fazer perguntas, tá? Ah, ele tá te ajudando e ele tá indo ver o filho, sabe? Quando tu faz perguntas, tu faz com que a pessoa tenha a noção que ela chegou àquela conclusão. Ela percebe. E, gente, é muito mais poderoso quando a pessoa chega na conclusão do problema que ela tem sozinha, do que tu tentando convencer ela. Por isso que fazer perguntas, os coachings falam das perguntas poderosas. Fazer perguntas é muito mais poderoso, porque a pessoa chega na conclusão daquilo sozinha. E quando ela percebe, puxa vida, realmente ele chega aqui a qualquer hora. Quando eu vejo, ele tá no meu portão. Bah, pior que ele tá utilizando lá, ele que ficou com dinheiro, ele que ficou com a casa, ele que ficou com o veículo. Ele tá utilizando tudo e eu tô sem nada. É muito mais poderoso quando a pessoa cai a ficha dela sozinha, pelas perguntas que tu faz. Gente, no início, vocês vão ficar meio travado em fazer essas perguntas, tá? Isso vem com a prática, com a técnica. E isso faz mais de um ano que eu fiz a mentoria com o Fernando, que foi quando eu aprendi isso aí, tá? E hoje eu falo assim, eu já sei, porque é a rotina, é meu dia a dia, e vem a questão da experiência também, que é o que eu tô compartilhando com vocês. Só que lá no início eu ficava, meu Deus, o que eu vou dizer aqui? E aí tu vai falando uma coisa, tu vai treinando, é técnica. Eu quero que vocês entendam o que é técnica, tá? Agora, finalizado este ponto, que é o ponto das perguntas para ampliar a noção do problema, vem a segunda, e vocês vejam, quando vocês vão fazendo perguntas para ampliar, vocês estão conduzindo a pessoa ao nível 5, tá? Quando vocês utilizarem o gatilho mental do inimigo em comum, toda vez que vocês dizem, tô contigo e te entendo, tá? Vocês estão fazendo, também conduzindo a pessoa para o nível 5, para que ela goste de ti, para que ela chegue no nível 5 com o combo completo das 3 questões, tá? Gostar de mim, confiar em mim como profissional e ter urgência em resolver, tá? Agora vem as perguntas técnicas, que além de ajudar na cobrança da consulta, por causa do gatilho mental da autoridade, ele também faz com que tu, jovem advogado que está iniciando, te sinta mais confiante no dia do atendimento. Faz com que tu dê o teu show no dia do atendimento, que tu não fica preocupado em ter surpresas. Tu conhece o caso do cliente antes, tá? Tu conhece o caso antes. E aí, depois que o cliente já pagou de forma antecipada pela tua consulta, tu vai pesquisar, tu vai aprender, tu vai ver jurisprudência, até mesmo para chegar no dia do atendimento e tu dizer, olha, o nosso juiz pensa assim, o nosso tribunal pensa assim, e tu vai dizer isso com a total confiança e segurança, sem nunca ter tido um caso. Por quê? Porque tu leu a jurisprudência e tu vai te sentir confiante e seguro nesse momento. Então vamos lá. Deixa eu seguir aqui meu roteiro para eu não perder a ordem das perguntas. Vocês perguntaram lá, como a gente já viu no início, né? Perguntaram o nome, perguntou como a pessoa ficou sabendo do escritório, qual a cidade e estado. Depois disso, tu vai perguntar o seguinte para ela, tá? Tu pediu para ela te mandar aquele áudio contando o caso. E aí, depois disso, tu vai perguntar o seguinte. Tu tem que perguntar se ela já tem advogado, tá? Isso é muito importante pela questão da ética. Porque a gente não pode atender quem já tenha assinado uma procuração para outro colega, tá bom? Então, até mesmo pra te não perder teu tempo. Exatamente pra ti. Porque assim, ó, se tu tá falando com alguém que já tem advogado, que já tá com aquilo ali em andamento, às vezes tu nem pega processo em andamento, eu não pego processo em andamento, tu já não perde tanto teu tempo, entende? Então, às vezes tu já manda um conteúdo pra ela, tu já manda alguma coisa pra ela. Tá?
tá? E isso é uma coisa que eu faço bastante quando eu percebo que a pessoa tá lá nos primeiros níveis de consciência, bem perdidona, lá no nível 2 de consciência. Muitas vezes eu mando um conteúdo para ela. Depois que eu peço para ela me mandar o áudio, contando o caso e o grau de urgência, eu utilizo o gatilho mental do inimigo em comum. Às vezes eu pergunto só, tu é casada, é união estável, qual é o teu regime de bens? Que são as próximas perguntas. Quando ela me responde isso, o que eu faço? Eu vejo que ela tá bem crua no nível de consciência, eu mando um vídeo, eu mando um conteúdo, e isso ajuda muito em que? Gostar de mim, me ver como autoridade e em resolver. Percebo? Tudo que tu faz é tentando sempre alcançar esses 3 e levar a pessoa ao nível 5 de consciência. Tudo que tu faz é isso. Só que além disso, que é o foco, né, aqui, além disso, tu vai te sentir confiante, seguro em atender, tu vai entender a complexidade do caso, tu vai precificar com antecedência. No dia do atendimento, tu não precisa ficar olhando a bolsa do cliente, a roupa do cliente, o relógio do cliente, tu não precisa ficar tentando buscar sinais exteriores de riqueza no cliente para poder ver quanto que tu vai precificar. Tu já precificou antes. E os meus alunos do curso de prática de divórcio, tá? Que é o meu curso pago, que eu vou abrir as vagas amanhã, tá? Eu tenho aula sobre precificação, tá bom? Eu ensino sobre como precificar teus honorários. Então vamos lá. Tem advogado, é casamento ou união estável, tá? Pra te identificar. E aí vem agora a parte que, olha, eu não estou, a pessoa me falou o caso dela, utilizei gatilho mental do inimigo em comum, já pra ela dar uma gostada de mim, e agora eu faço perguntas pra ela, e eu não tô dando respostas do direito dela. E aí que tá a diferença, tá, gente? É casamento ou união estável? Qual é o regime de bens? Qual é o patrimônio do casal? Mesmo, inclusive, me fala os bens adquiridos antes do casamento. Já até falou que é comunhão parcial de bens, tá? Fulaninha, qual é o patrimônio de vocês? Porque a tendência, quando a pessoa te manda aquele áudio, tá, contando o caso dela, é que ela não fala o que de fato nos importa. Isso é uma verdade. Por isso que tu sai fazendo esse monte de pergunta. Porque geralmente a tendência da pessoa é ficar contando a vida, o caso, tá? O divórcio, as questões de que me traiu, que não sei o quê. São questões muito mais emocionais que a gente, como técnico, a gente vai utilizar essa questão emocional pro gatilho mental do inimigo em comum e para ver se a pessoa tá sentindo a dor já de não resolver. As questões emocionais não são não são indescartáveis para nós, advogado. As questões emocionais servem pra gente verificar o grau de urgência, para ver se ela já tá sentindo a dor de não resolver e pra gente poder utilizar o gatilho mental do inimigo em comum. Ver o que já está incomodando ela. Já não está dormindo à noite, já está cansada com tudo isso, sabe? São coisas que tu identifica, por isso pedir um áudio para a pessoa, porque tu consegue identificar esse tipo de estresse emocional no áudio, tá? Mas aí tu guardou essa parte emocional numa caixinha para depois, tu vem com as perguntas técnicas. Quais são os bens? Me diz inclusive os bens aquele que são de antes do casamento. Por que tu pergunta, tá? Por que tu pergunta pra pessoa? Mas, Bárbara, ela já me disse que é comunhão parcial de bens. Por que eu tenho que perguntar dos bens particulares? Dos bens anteriores ao casamento? Dos bens doados? Dos bens herdados? Ora, cara pálida, tu tem que perguntar isso pra ver se não tem frutos, benfeitorias, juros, as melhorias nos bens particulares. Porque quem é casado com comunhão parcial de bens não partilha o patrimônio particular, mas as melhorias, as reformas, as benfeitorias, os juros feitos nos bens particulares partilha. Por isso que tu tem que perguntar. Eu sempre digo, não deixa o cliente te induzir em erro. O cliente muitas vezes vai chegar para ti e vai trazer o patrimônio visível. O que é o patrimônio visível? Aquela casa que comprou durante o casamento, aquele carro que comprou durante o casamento, e é isso. Ele não vai te trazer FGTS, Previdência Privada, dinheiro em conta, bens particulares que tiveram melhorias. Talvez ele vai te trazer uma reforma em cima de um bem particular, talvez sim. Outra coisa, um imóvel construído no terreno do sogro e da sogra. Então tu tem que fazer essas perguntas. E essas perguntas são ótimas para te identificar a complexidade do caso. E, inclusive,
identificar se tu quer atuar nesse caso. Eu vou chegar quando envolve criança, tá? Eu vou chegar depois ali nas perguntas, porque tem isso, gente, fazer as perguntas eu utilizo para identificar o que a pessoa quer. Esses dias eu tava falando com uma pessoa, era uma mulher casada com comunhão parcial de bens, só que ela comprou e pagou tudo durante o casamento. E agora, na hora do divórcio, ela não quer partilhar com o marido, só que o marido tem direito. Ao ter essa conversa inicial com ela, eu já vi que eu não quero atender ela. Por quê? Porque olha o estresse que é, se tá tudo bonitinho, comprovado, patrimônio, é casamento, é comunhão parcial, tu achando justo ou não justo, vai partilhar, não interessa. E a pessoa fica nessa ainda, mas eu não quero, não acho justo, eu não quero que ele tenha direito, o que dá pra fazer? O que dá pra fazer aqui? Comigo não. Olha, eu não atuo nesse caso, ponto. E eu digo, olha, realmente nesse caso ele tem direito, e se a tua intenção é afastar esse direito dele, realmente não tem como eu te ajudar. Ponto, tá? Então, a fazer essas perguntas te ajuda, inclusive, a identificar a intenção da pessoa com o processo e ver se tu quer ou não atuar naquilo, tá? Tem gente que não veio pro encontro achando que tu não ia falar de direito. Exatamente. Tem gente que tá perdendo a aula achando que eu não ia falar de direito. E eu falo, gente, eu falo muito mais do que eu me proponho a falar. Até hoje só recebi feedback que isso tem sido bom, tá? Então, qual o patrimônio? Ó, olha só, Bárbara, tô um pouco perdida aqui porque tu tá falando as perguntas e abrindo um monte de parênteses, tá? Fica tranquilo porque tu vai receber o material com a ordem tudo bonitinho pra te poder só seguir depois, tá? Fica tranquilo. Então, qual o patrimônio do casal? Mesmo os bens particulares, tá? Havendo bens particulares, havendo bens particulares, tá? Questionar se houve reformas, se tiveram melhorias, questionar se esse bem particular, esse imóvel tá alugado, tá rendendo aluguéis, porque os aluguéis do bem particular, se esses aluguéis foram guardados, vai partilhar. Se esses aluguéis foram utilizados para comprar uma outra coisa durante o casamento, vai partilhar, tá? Então, por isso, tu vai perguntar, havendo bens particulares, e questionar, e outra coisa, ainda, havendo bens particulares, questionar se esses bens foram quitados antes do casamento. Isso é muito normal, tá? A pessoa vai dizer para vocês o seguinte, sim, tem um carro, mas esse carro é só meu, Bárbara. Eu comprei antes do casamento, tá? É comunhão parcial. Aí o que tu vai perguntar? E ele foi quitado antes do casamento? Não, eu comprei 2, 3 meses antes do casamento, financiei, paguei todo ele, ou boa parte dele durante o casamento. E aí que essas parcelas pagas durante o casamento é patrimônio comum do casal, tá? Gente, quem está se surpreendendo, né, em relação a essas questões muito peculiares do regime da comunhão parcial de bens, dentro do meu curso, tá? Eu ensino, tem muito conteúdo meu gratuito ensinando isso, tá? Mas dentro do meu curso tem aulas específicas sobre imóvel financiado, veículo financiado, tá? Havendo bens particulares, e se existe patrimônio comum, ok, questionar. Isso, e também isso, se existe patrimônio comum, que é o patrimônio adquirido durante o casamento, questionar também se ele está quitado. E uma coisa muito importante, questionar a origem do dinheiro. A origem do dinheiro. Por quê? Vamos lá. Eu tinha uma casa antes do casamento de 500 mil reais. Quitada, bem particular. Comunhão parcial de bens. Sou casada com comunhão parcial de bens. E eu tinha uma casa quitada antes do casamento de 500 mil reais. Durante o casamento, eu peguei essa casa, eu vendi essa casa e eu comprei uma outra casa de 500 mil reais. Aí a pessoa acha que essa casa, porque eu comprei durante o casamento, é patrimônio comum. Mas não, ela é um bem subrogado. Bens subrogados de um bem particular não partilha na comunhão parcial. Se tiver cláusula de subrogação, não é verdade, colegas? Bom, mas por isso que vocês têm que perguntar, porque daqui um pouco, esse patrimônio comprado durante o casamento, que a pessoa acha que é um patrimônio comum, ele veio de um bem particular, ele é um subrogado de um bem herdado, de um bem doado, de um bem anterior ao casamento. Por isso que é muito importante
questionar a origem também do dinheiro, tá? E isso é muito importante, gente, inclusive no momento de uma separação de fato, tá? O cliente, ele é casado, tá? E ele se separa de fato, dá 2 meses, ele compra um carro. Aí ele diz pra ti o seguinte: doutor, não, esse carro aqui eu comprei, nós já estava separado. E eu vi uns conteúdos por aí, e eu sei que com a separação de fato já não comunica mais o regime de bens. Aí o que tu tem que perguntar pra ele? Mas com que dinheiro tu comprou esse carro? Ah, era com 100 mil que eu tinha na poupança da época do casamento. Esses 100 mil o outro tem direito, meu filho. Então quer dizer que esse carro também o teu cônjuge vai ter direito. Isso que é muito importante. Muito importante. Sempre que envolve bens imóveis ou móveis, como um veículo, por exemplo, é perguntar a data da aquisição, perguntar se está quitado ou não e perguntar a origem do dinheiro da compra. Esses 3 é muito importante. Isso nem estava aqui, gente. Depois disso, vocês vão ter que perguntar em nome de quem estão esses bens. E é assim que eu faço. Eu peço para a pessoa me listar todos os bens, faço esse monte de perguntas, saber se está quitado ou não está quitado. Depois disso, eu venho no seguinte: e esse patrimônio está no teu nome ou no nome dele? Aí a pessoa diz: não, tá tudo no meu nome, tá tudo no nome dele. Ou a pessoa diz o seguinte: tá no nome do pai dele, no nome da mãe dele, no nome do Beltrano, no nome do fulano. E aí tu já começa, um divórcio um pouco mais complexo aqui, em que o patrimônio não está todo em nome do casal, está em nome de terceiros. E aí tu já vai questionar, inclusive, e tu tem algum contrato de gaveta, um contrato particular? Tu tem comprovantes da aquisição? Porque aqui, vamos lá, direito mais uma vez, tá? Imóvel que está no nome de outras pessoas. Veículo que está em nome de outras pessoas. Partilha na hora do divórcio. Imóveis, veículos irregular. Vamos botar irregular, por que irregular? É um bem irregular, porque não está nem no nome do marido e não está nem no nome da esposa. Vai partilhar na hora do divórcio? Se eu sou casada com comunhão parcial de bens e esse bem foi comprado durante o casamento, vai partilhar. Só que o que vocês vão pedir, tá? O que vocês vão pedir, inclusive esse tema é tema da live quinta-feira, depois de amanhã, tá? Quinta-feira às 20 horas no meu Instagram, é tema da live. Partilha de bens irregulares na hora do divórcio. Mas já vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Tu vai pedir, porque foi um bem adquirido durante o casamento. Tu vai pedir a partilha dos direitos e ações sobre esse bem. Direitos e ações. Tu não partilha a propriedade. Porque o que é ter a propriedade de um imóvel? Meu nome está na matrícula. O que é ter a propriedade de um veículo? Meu nome está no DOC do veículo. Isso é ter a propriedade. Se eu não tenho a propriedade, eu tenho a posse. É meu, está comigo, eu tenho a posse. Então, no processo, no divórcio litigioso, tu tem que provar a posse para o juiz. A posse e a aquisição onerosa. Porque se eu sou casado com comunhão parcial de bens, tudo que eu adquiri de forma onerosa durante o casamento se presume patrimônio comum do casal. Só que, quando eu tenho a propriedade, é fácil de provar. Matrícula, DOC de veículo. Quando eu não tenho isso, e aí eu peço a partilha da propriedade. Quando eu não tenho isso, eu tenho que provar a aquisição, eu tenho que provar a posse do bem. E eu peço a partilha dos direitos e ações sobre esse bem. E como que eu resolvo essa partilha depois, esses bens irregulares? Assiste a live quinta-feira, que nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Perguntar os bens em nome do casal, perguntar se tem FGTS sacado ou FGTS em conta, porque a maioria dos estados dizem que sim, estão de acordo com o entendimento do STJ de que FGTS partilha na hora do divórcio. Tanto o que está na conta que o empregado não sacou, que o marido, que a esposa não sacou, tanto aquele sacado e utilizado para amortizar o financiamento do imóvel, por exemplo, tá? Só que assim, ó, FGTS, tá, gente? É aquele que foi para conta do empregador durante o período do casamento. Se ele tinha FGTS antes do casamento, se ele teve FGTS depois da separação de fato,
essa parte tu tira, mas todo o FGTS que foi para conta dele durante o casamento partilha, entendimento atual do STJ. Alguns estados que não vão de acordo, como por exemplo Minas Gerais, tá? Investimentos, porque dinheiro em conta partilha, também comunhão parcial, comunhão universal, tá? Previdência privada, entendimento atual do STJ, que previdência privada de caráter aberto partilha e a previdência privada de caráter fechado não partilha, tá? Outra pergunta, tem filhos? Se ele não te... Geralmente a pessoa fala, tá? Vou até tomar uma água agora. Agora a pergunta que eu amo fazer quando a pessoa não me pergunta, não me fala. Tem filhos? Tenho filhos. O que tu pensa sobre a guarda compartilhada? Eu sempre faço essa pergunta. Por quê? Porque, em regra, eu não atuo em caso de guarda unilateral, tá? A guarda unilateral vai ser uma disputa desnecessária, o juiz vai acabar fixando guarda compartilhada, tá? É a regra hoje em dia, a guarda compartilhada, então vai ser um estresse desnecessário, e pra mim, uma mãe que quer uma guarda unilateral só porque sim, ela vai ser uma pessoa que vai utilizar o processo de divórcio como vingança pelos meios errados. E vai ser a pessoa que vai me dar dor de cabeça. Então eu não quero. Não há dinheiro, gente, eu atuo há 9 anos, não há dinheiro que pague a nossa paz de espírito. Vocês não têm noção como é maravilhoso atuar com clientes que entendem para que serve um processo e que valorizam o teu trabalho. É uma paz. Olha, o nosso dia a dia se torna muito mais gostoso, tá? Mas dito esse desabafo, claro que isso é opção de cada um, atuar em guarda unilateral ou não, tá? Eu não atuo. Para atuar em guarda unilateral, primeiro a pessoa tem que convencer a mim o porquê da guarda unilateral. Se eu achar que faz sentido, daí sim eu vou atender. Então eu pergunto, tem filhos? Ok. O que tu me diz sobre a guarda compartilhada? Muitas vezes a mãe diz assim, eu não quero guarda compartilhada porque senão ele não vai pagar pensão, eu não quero guarda compartilhada porque meu filho vai ter que morar com ele 15 dias. Na maioria das vezes a pessoa não quer guarda compartilhada pelas razões erradas. Aí eu, Bárbara, com todo o amor do mundo, nesse momento sim eu trago um pouco do direito. Ou eu mando um vídeo meu falando sobre guarda compartilhada, ou geralmente eu mando um vídeo. Geralmente eu mando um vídeo, porque eu vejo que ela não sabe o que é guarda compartilhada. Eu mando um vídeo explicando sobre guarda compartilhada. Mas se tu não tem um vídeo, tu explica, olha, eu vou te explicar mais pra frente exatamente o que é uma guarda compartilhada, mas guarda compartilhada não é isso que tu está falando, não é morar 15 dias comigo, 15 dias com o pai, não é isso que tu está pensando. Dá uma pincelada, talvez, só o que é uma guarda compartilhada. E diz, eu tô te perguntando isso porque senão eu não vou atuar em caso de guarda unilateral, porque é muito doloroso, eu sempre falo isso, gente, é muito doloroso para a criança. Vai ter perícia psicológica, perícia com assistente social, vai ser uma disputa desnecessária, desgastante e estressante para chegar lá no final e o juiz dar uma guarda compartilhada se o pai não é um risco para a criança, tá? Então eu explico tudo isso que pode acontecer e falo o que é uma guarda compartilhada e os riscos do processo com uma guarda unilateral, quão desgastante e estressante para a criança vai ser, para acabar muitas vezes não dando em nada, tá? Quando eu explico isso, a maioria das pessoas diz, então eu quero guarda compartilhada, Bárbara, não tem problema, tá? Então toca a ficha. Uma coisa que é muito importante, gente, ainda bem que tá aqui anotado. O pai registrou o filho? Façam essa pergunta. Façam, já aconteceu comigo, olha só, tu vai lá, conversa com a pessoa, tu acha que é um divórcio normal, guarda, pensão alimentícia e tudo mais, é uma união estável, tá? É que se é casamento não vai acontecer, mas às vezes é uma união estável, um namoro só que resultou numa gravidez, aí a pessoa chega lá na hora, certidão de nascimento, o pai não registrou, aí é uma ação de investigação de paternidade, muda tudo. Então perguntem se o pai registrou. Perguntem também com que frequência o pai está vendo, para tu já ter uma noção, até para te utilizar depois do gatilho mental do inimigo comum de novo. Com que frequência o pai está vendo? Ele vê quando quer. Aí tu traz de novo aquele discurso, mas é brincadeira, né? É brincadeira isso, quer dizer que ficou tudo contigo, tudo aquilo que a gente já falou aqui, gente, dos exemplos de tu vir olha como... Por isso a importância de vocês compreenderem, porque olha como a todo momento eu tô trazendo o gatilho mental do inimigo em comum.
A todo momento eu tô trazendo o gatilho mental da autoridade. A todo momento eu tô fazendo a pessoa o quê? Só que tudo isso com o quê? Gostar de mim, me ver como um profissional competente e ter noção do problema dela. Por isso que ao invés de vocês aprenderem funil de vendas agora, aprendam essas 3 coisinhas. E que vocês têm que fazer perguntas para que a pessoa vá preenchendo na cabeça dela essas 3 coisinhas. Maravilhoso, né? E além disso, vocês vão ter todas essas perguntas para também não ter surpresas e dar o show lá no dia do atendimento, que é a nossa aula de amanhã é atendimento. Nesse momento também é muito comum utilizar aquela parte emocional que vem no áudio, né? Pra te reforçar. É, muito bem colocado. Porque o que acontece? A pessoa trouxe uma parte emocional lá. Então, nesse momento que tu pergunta se o pai está vendo a criança, tu reforça a parte emocional. Ah, com que frequência ele está me vendo? Ele está vendo o filho. Tu já me falou que ele aparece quando quer, né? Então, tu já está reforçando aquilo de novo, entendeu? Na pessoa. Ele ajuda de alguma forma, isso é muito importante. Ele já vem te ajudando financeiramente de alguma forma, para vocês já identificarem, inclusive, quanto ele está dando, entenderem que grau de complexidade, se o pai é autônomo, se o pai é CLT, se a pensão é boa, se você trata de uma pessoa também com uma boa condição financeira, até para te conseguir ver a questão da precificação dos teus honorários também. Isso é bem interessante, já começa a ter indícios exteriores, até com questão do patrimônio, né? Quando tu pergunta o patrimônio, tu já começa a ter bastante noção dos indícios de riqueza. A mãe sabe o que é guarda compartilhada e o que pensa sobre, tá? E aí eu envio uma planilha para preencher com as necessidades do filho. Quando eu termino toda essa parte, eu mando para a pessoa, então vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou te encaminhar uma planilha agora e tu preenche essa planilha com as necessidades do teu filho, porque independente da gente vir a marcar, independente de tu fechar comigo ou não, é importante, olha isso, é importante que tu veja as necessidades do teu filho, que tu coloque na planilha o cálculo, para que tu não faça um acordo, para que tu não peça uma pensão, que depois tu vai ver que aquela pensão, ela é pouca. E uma vez assinado um acordo judicial, não tem arrependimento. Para te revisar um acordo, aí tu vem a questão da autoridade, olha, mas né, por que tu tem que tomar cuidado, né? Porque comigo, olha que eu tô já te avisando isso. Porque uma vez assinado esse acordo para revisar depois não é assim. A gente só revisa uma pensão alimentícia se mudou as necessidades da criança ou as possibilidades do pai. Realmente um acordo judicial é algo sério. Tá? Então, tu trazer esse tipo de coisa também é bem importante trabalhar, tá bom? Então, assim... E aí vem o valor. Exatamente. E aí vem a questão olha só, tu faz tudo isso, parece que isso aqui leva horas, tá? Mas é minutos, tá, gente? É minutos. Tu fez tudo isso, tu mandou a planilha, a pessoa começa a se sentir, tu deu atenção pra ela começa a te ver realmente como alguém que entende do que tá falando, que tu tá fazendo um monte de pergunta, que ela vai no outro colega, o colega não faz, a não ser que seja aluno da Bárbara, o colega não faz. E aí o que? Ela começa já a te ver realmente como alguém bom, um bom advogado, tá? E quando tu manda a planilha para ela, tu ainda gera valor, porque tu tá genuinamente ajudando ela, tá? Que documentos são interessantes tu pedir também? Bárbara, eu vou analisar documento? Eu vou analisar documento sem cobrar pela consulta? Não, criaturinha. Tu não vai analisar documento. Tu vai só passar o olho para ver a matrícula, porque sem ver a matrícula do imóvel, tu não sabe o direito do teu cliente. Por quê? Porque talvez na matrícula, é comunhão parcial, é separação de bens. É separação de bens. Aí tu olha a matrícula, tá lá João e Maria como proprietários. Então, copropriedade, ela tem direito, ele tem direito, porque eles são coproprietários. Não interessa o regime de bens, não interessa se são casados. Então é muito importante, porque existe uma diferença de constar na matrícula João casado com Maria e João e Maria. Existe uma diferença. No casado com, eu tenho direito pelo regime de bens que eu sou casada contigo. No E, eu tenho direito porque nós dois somos coproprietários. Perfeito? Então, é muito importante olhar a matrícula. Outra coisa, olhar certidão de nascimento para ver se está registrado o filho e certidão de casamento para ter certeza do regime, tá? E, gente, isso aí vocês olham, é uma passada de olho,
tá? É uma passada de olho. Já ouvi, tá? Eu já ouvi de pessoas assim, Bárbara, eu paguei uma consulta com um advogado e ele me passou a informação XYZ sem nem ter olhado a matrícula, sem nem ter olhado nada disso. Aí a pessoa ficou assustada. Que informação ela me passou sem ter olhado os documentos que eram necessários? Já aconteceu comigo da pessoa falar que é casada com comunhão parcial de bens, eu pedi a certidão de casamento e vinha o quê? Comunhão universal. Outra coisa que acontece, a pessoa diz que é casada, te manda uma certidão de casamento no religioso, não é no civil. Isso é uma união estável, não é um casamento. No civil, tem que ser casamento no civil para ser casamento. As pessoas não sabem, gente. As pessoas não sabem. Muitos vão dizer para vocês que não sabem o regime de bens deles. As pessoas não têm noção, vocês não podem presumir que elas tenham. Aí tu vai lá, dá um atendimento para uma pessoa que fala que é casada com comunhão parcial, tu olha a certidão, é separação de bens, é comunhão universal, tu olha a matrícula, tem um rolo lá na matrícula, tem até um usufruto. E aí? Uma doação. Ah, me manda a escritura pública de doação. Não tem nada, foi feito assim de boca. Então não tem doação. Entende? É muito importante vocês fazerem as perguntas, tá? E pedirem os documentos. Cópia de certidão de casamento ou a escritura pública de união estável. Por quê? Escritura pública de união estável, que não diga nada sobre regime, é comunhão parcial. Se disser, eles vão ou dizer que é comunhão parcial expressamente ou vão dizer que é outro regime de bens, tá? Se não disser nada, é comunhão parcial. Cópia da certidão de nascimento, cópia da matrícula dos imóveis. Eu também peço documento, acho que isso não tá aqui no material. Eu também peço documento do veículo, tá? Eu peço documento já para dar uma olhada, tá? Feito isto, terminei todas as perguntas. Quando terminou isso aqui, a pessoa já deve estar no nível 5 de consciência contigo, tá? A pessoa já está no nível 5 de consciência contigo. Tu também já tem noção do problema, tu já tem noção do caso, da complexidade do caso, tu também já sabe se tu quer ou não atuar nesse caso, tá? Tu já fez tudo isso, agora o que tu faz? Tu usa também do gatilho mental da autoridade para dizer, fulano, olha só, a gente já conversou aqui até bastante, tudo que tu me falou aqui no teu caso, tá? Levam a regularização de um divórcio, regularização da pensão, regularização da guarda. Eu tenho casos parecidos com o teu, inclusive com imóvel numa situação de terreno construído em nome de terceiros. Tu utiliza alguma coisa do que a pessoa te falou, se tu já teve um caso parecido, para dizer para ela que, inclusive num caso muito parecido com o dela, tá? Tu já resolveu assim, assim, assado. Tu não tá dando a consulta. O que tu tá fazendo nesse momento? Tu tá dando um norte, tá dando uma luz. Que uma luz que não é muito assim, capaz que eu tenho que fazer isso. É basicamente isso. Porque tu tá dizendo que a pessoa tem que regularizar isso, tá? Como mesmo tu já percebeu, já tá se desfazendo do patrimônio, tu já não tá dormindo de noite, tá acontecendo isso, ele tá batendo na tua porta, blá, 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 né? Então, tudo isso que tu está passando, tu já percebeu que tem que regularizar. O caminho aqui realmente é regularizar essa situação, tá? E esse imóvel que tu falou ali, construído, essa construção no terreno da tua sogra, já tem que ir atrás, já te digo, tem que ir atrás de documentos que provem a construção, tá? E eu tenho casos assim, a gente tem que provar a construção, tá? Pronto, tu falou isso pra pessoa. Percebam que tu fez aqui, tu não entrou nos pormenores do direito dela, tá? Tu não entrou nos detalhes do direito dela. Tu só disse que ela tem que regularizar. Já mandou uma planilha, vai preenchendo essa planilha e tu já disse, esse imóvel aqui, construído no terreno do outro, esse imóvel irregular, já vai vendo tais documentos. Tu disse isso para a pessoa. A partir daí, é o momento de cobrar pela consulta. Vamos lá, como é que eu faço? Que eu aprendi com o Fernando, tá? Fulano, manda áudio. Fulano, tu já me contou um pouco do teu caso. E agora existem aspectos que demandam uma análise mais profunda. Então, tem duas maneiras de eu te responder e te direcionar aqui. Primeiro, seria te mandando um áudio que só vai encher a tua cabeça de dúvidas. Não é o caminho mais adequado. Segundo,
que é como os bons advogados fazem, inclusive é como eu faço, e essa é uma das razões pelas quais as minhas clientes valorizam tanto o meu trabalho, que é a gente agendar um horário. Já te adianto que eu tenho horário segunda-feira às 18 horas, escassez. Se quiser reservar esse horário, já me avisa para eu poder agendar aqui e garantir que é muito provável que até o final do dia eu não tenha mais ele. Como funciona o meu atendimento? Tu vai agendar esse horário, até o dia do atendimento eu já vou dedicar horas e horas para análise do teu caso, porque no dia do atendimento eu vou te entregar todas as consequências de não tomar uma decisão, os riscos envolvidos, as saídas jurídicas possíveis, tá? Eu vou te explicar quanto que eu cobro para atuar no teu caso e ainda vou tirar todas as tuas dúvidas. Então, para reservar um horário na minha agenda, ter toda a minha dedicação, ter respostas específicas sobre o teu caso concreto e sair do atendimento com a convicção que tu tomou a melhor medida, eu cobro o valor de X pela consulta. Quer garantir? Gente, faz um ano, eu falei decoro pra vocês aqui pra vocês, eu não tô lendo. Faz um ano que eu repito esse discurso. Faz um ano que eu aprendi isso com o Fernando Ricciardi. É maravilhoso. Tu termina de dizer isso, a pessoa diz, quero garantir. Como que eu faço? Me dá a conta. Cadê? Me passa o Pix. É mágico. Quando a gente compreende tudo que vocês construíram até aqui, tu vê que não é mágica, é técnica. Tá? E aí, a pessoa vai dizer isso e depois o que eu faço também? Bom, então tu tem até amanhã para efetuar o pagamento, o comprovante de depósito é que garante o teu horário, prioriza comparecer, porque se tu não comparecer o valor não é reembolsado. Tá aqui a conta, tá aqui o Pix. Quando a pessoa me manda o comprovante, eu mando depois para ela a lista de documentos que eu preciso. Caso ela não tenha, porque ela não me mandou tudo, ela me mandou algumas coisinhas. Então eu mando para ela uma lista dos documentos necessários e o questionário que eu preciso que ela preencha também. Por quê? No dia do atendimento eu entrego um plano de ação para o meu cliente. Olha, isso é uma consulta. Lá no momento tu vai entregar um plano de ação. Não é lá no momento, tá? Lá no momento que a gente vai aprender amanhã, não é lá no dia do atendimento, porque é por isso que tu fica nervoso, inseguro. Porque lá no dia tu começa a ter noção de tudo que tem. Tu começa a conhecer o caso do cliente. Não, tu conhece o caso antes. Conheci o caso, o cliente pagou pela minha consulta, agora eu estudo o caso. Agora eu perco horas estudando jurisprudência e organizando para atender ele no dia tal. É assim que eu faço, gente. É assim que eu faço há mais de um ano. E é assim que faço com que eu inicie a semana, como por exemplo a semana que vem, com a minha agenda já cheia, cobrando 550 pela consulta. Com direito às pessoas me dizerem no WhatsApp, obrigada, Bárbara, por aceitar meu caso. Obrigada por me atender. Como que eu faço isso? Isso tudo que eu ensinei para vocês. Não tem milagre, Bárbara não é um floquinho de neve, Bárbara não é privilegiada, não tenho nenhum advogado na minha família, tenho um primo muito distante, que é primo do meu pai, tá? Muito distante, que é formado, que é advogado. Mas na minha família que me criou, família por parte de mãe, que nem tem faculdade, o pessoal, sou a primeira a ter faculdade, não tem nenhum advogado. Eu não tenho berço, eu criei meu nome, eu criei minha imagem, nada foi fácil, tudo foi aprendendo estratégia, porque para tudo tem um jeito. E o jeito de cobrar pela consulta, de se sentir confiante, seguro e dar um show no dia do atendimento e cobrar bons honorários é o jeito que eu tô mostrando aqui para vocês. É o jeito que deu certo comigo e que dá certo com os meus alunos. Tá, gente? Então, é isso na aula de hoje. Vou só correr o olho para ver se eu não esqueci nada aqui. É importante mostrar que é contraintuitivo, porque na prática da faculdade, a gente descobre tudo na hora e tem que dar a resposta na hora. Exatamente. A gente acredita que a realidade tem que ser assim. Exatamente, o meu marido falando aqui, né, que também é advogado. Parece às vezes contraintuitivo, porque o advogado acha, advogado bom é o advogado que toma ciência do caso na hora e dá resposta na hora. Gente, eu atuo há 9 anos só com divórcio nos últimos anos, do ano passado para cá, da pandemia para cá, só divórcio de mulheres. E não é questão de saber ou não saber, é questão de organizar as ideias. Organizar.
Por quê? Tu já tomou ciência de tudo, tu já olhou o documento, já tá tudo fresquinho na tua cabeça. Chega no dia do atendimento, tu passa confiança, porque tu não fica assim, e essa MEI? Pois é, a MEI, é que a MEI é assim, é que, né, e aí tu fica assim pra explicar pro cliente. Aí o cliente acha que tu não sabe. E não é porque tu não saiba, é que tu tá organizando as tuas ideias na hora do atendimento. Agora, se tu tomou ciência de tudo antes, tu te preparou, botou tudo inclusive numa ficha de atendimento, tudo bonitinho. Chegou lá na hora, tu já tá aqui, ó, pá. Tu passa confiança pro cliente. Ele quer tu. Ele sai do atendimento, realmente ele tá ali no atendimento, e eu vou ensinar mais coisas pra vocês amanhã, tá? Ele tá ali no atendimento querendo tu. Nossa, que domínio da matéria. Que domínio, sim, eu acabei de realmente estudar, organizei tudo na minha cabeça, tô com tudo na ponta da minha língua pra passar pro cliente. E é claro que eu demonstro o domínio da matéria. E tu consegue fazer isso sem nunca ter atendido ninguém. Tá bom, gente? Bom, então deu por hoje. Espero vocês na aula de amanhã. Deixa nos comentários se gostou da aula, né? O que ficou na dúvida também, que eu vou respondendo, tá bom? Não esquece de deixar teu like e teu comentário aqui no vídeo. Um beijão, fica com Deus!